14 minutos faltando para as 11 horas, 19 graus e 9 décimos é a temperatura, tempo chuvoso aqui em Lajeado. Estamos recebendo aqui o professor de História e Relações Internacionais da Univates, professor Matheus Dalmas. E a gente já convidou o Matheus em outras oportunidades para falar de desdobramentos daquilo que acontece no mundo, especialmente guerra Ucrânia e Rússia, foi a última que nós estivemos aqui relatando, mas a consequência, né, Covid, a consequência no cenário econômico, o que acontece aqui no Brasil também, e agora a gente tem mais uma guerra e que tem apavorado, né, todas as informações e as imagens que a gente vê lá de Israel, da faixa de Gaza, o ataque do grupo terrorista Hamas e pessoas que estão morrendo, crianças, adolescentes, adultos, civis, pessoas que estão sendo levadas para cativeiros, ficam lá como reféns também. E a gente vai tentar entender um pouco mais aquilo que está acontecendo. A faixa de Gaza, se fala que o Hezbollah pode entrar na história também, e aí seria uma situação ainda mais grave, porque o Hezbollah tem mais condições de armamento do que o próprio Hamas. Matheus Dalmas, obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar aqui à Rádio Independente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. Bom, talvez a primeira questão que a gente pudesse abordar é quem é o Hamas, o que ele quer, né? Então, o Hamas é um grupo fundamentalista islâmico sunita, representante dos palestinos. E qual é a visão do Hamas sobre a criação do Estado da Palestina? O Hamas deseja que o Estado da Palestina ocupe exatamente o mesmo território em que hoje está o Estado de Israel. O desejo do Hamas é que a faixa de Gaza, a Cisjordânia e todo o Estado de Israel, especialmente a cidade de Jerusalém, façam parte de um Estado palestino e que Israel simplesmente não exista. Essa é a pretensão do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista e que também tem um braço político, tanto que venceu eleições na faixa de Gaza em 2006, assumiu o governo da faixa de Gaza em 2007, governa de uma maneira autoritária, tanto que não houve mais eleições na faixa de Gaza desde então. Desde 2006. Desde 2006. E o Hamas resolveu atacar com os atos terroristas contra Israel na semana passada. Por quê? Porque Israel vinha iniciando diálogos com outros estados árabes que, historicamente, também são hostis à existência do Estado de Israel no Oriente Médio, mas que iniciaram um diálogo com Israel no sentido de reconhecer a legitimidade do Estado de Israel exatamente no território que ele está. Especificamente, o diálogo que vinha sendo feito era entre Israel e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é, nos últimos anos, aliada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande parceiro de Israel no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos vêm arquitetando um diálogo entre Israel e alguns estados árabes na região para que estes estados árabes islâmicos reconhecessem a legitimidade de Israel no território. Se houver a concretização desse diálogo, Israel, estados árabes como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, se estes estados islâmicos reconhecerem que Israel é legitimamente aquele estado que deve ocupar o território, o argumento do Hamas fica mais frágil. O Hamas perde aliados na ideia de exterminar Israel e criar uma Palestina no lugar de Israel. Então, o ataque do Hamas a Israel foi feito no sentido de mostrar para Israel, para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, que o ponto de vista do Hamas é diferente do diálogo que leva a uma aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. Hamas, com o ataque, estava querendo dizer que ele discorda que haja reconhecimento por parte dos Estados Islâmicos da região de que Israel deva existir. Então esse é o objetivo do Hamas, né? Deixar bem claro esse ponto de vista, reafirmar a visão radical de que Israel não deva existir. E fez o ataque na semana passada porque o diálogo Arábia Saudita e Israel vinha se concretizando com bastante êxito. Qual a reação de Israel, né? Por que Israel reage com tamanha violência e tamanha força? Sempre que Israel foi atacada em qualquer outro momento, desde 1948, quando foi criada, e depois foi atacada na crise do Canal de Suez, na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur,
Independente do conflito que a gente fosse identificar, a reação de Israel sempre é a mesma. É enérgica, é violenta e é extremamente militarizada. E por que Israel faz isso? Porque é o jeito de Israel mostrar para o Oriente Médio inteiro que tem poder bélico, que tem capacidade ofensiva, que sabe reagir e que, com isso, transmite o recado de que, se for atacado, irá atacar, irá contra-atacar. E o contra-ataque é com altíssima tecnologia militar, maior do que qualquer outro estado da região. E, além de Israel ter uma tecnologia militar de altíssimo nível, conta com o suporte, nada mais, nada menos, dos Estados Unidos, que também tem um arsenal militar de tecnologia de ponta. Então a questão toda é essa, né? O Hamas tentou mostrar de uma maneira radical, com ataques terroristas, que não quer a existência do Estado de Israel e discorda do diálogo entre Israel e Arábia Saudita, por exemplo. E Israel reage para demonstrar força perante todo o Oriente Médio e também para dar uma justificativa para o seu eleitorado interno, porque por mais que Benjamin Netanyahu não seja um primeiro-ministro popular, por mais que seja um governo com problemas, por mais que haja a previsão de que ele nem irá durar muito tempo em função de vários escândalos de corrupção que ele é alvo de investigação em Israel, neste momento a sociedade civil israelense espera de Netanyahu uma reação violenta exatamente como ele está fazendo, com a retórica de que o objetivo é exterminar o Hamas. Então a situação mais ou menos é essa, né? O Hamas demonstrou o ponto de vista anti-sionista, anti-israelense, e Israel está contra-atacando, mostrando poder militar, força na região, como forma de mandar um recado não apenas para o Oriente Médio, como também para o seu eleitor internamente. Então, em resumo, né, o início das hostilidades tem a ver com esses pontos de vista sobre como criar o Estado da Palestina, como Israel dialogaria com os seus vizinhos na região. E, professor, de que forma tudo isso influencia no Brasil? Bom, o Brasil hoje ocupa, nesse mês, e é uma coincidência, né, o Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU, neste mês, né, em outubro. E o Brasil alimenta já há muito tempo na sua diplomacia uma proposta, um projeto, uma pretensão brasileira de ser um membro permanente do Conselho de Segurança. E qual a credencial que o Brasil apresenta para isso? Ele se coloca como um país com capacidade de mediação, com capacidade de resolver temas de segurança internacional. A estratégia brasileira é sempre propor o diálogo, o cessar-fogo e uma maneira pacífica de resolução de conflitos. Qual o argumento brasileiro para isso? Argumentar sempre a favor do cessar-fogo e da resolução pacífica. O argumento é de que o orçamento gasto com conflitos por parte das grandes potências, o número de recursos que as potências do hemisfério norte envolvem em conflitos como o da Ucrânia e agora com o Hamas, é extremamente alto, e esses recursos poderiam estar sendo destinados para um outro tipo de destino, né, outro tipo de objetivo, como, por exemplo, negócios com o hemisfério sul, investimentos no hemisfério sul. Então, o Brasil se coloca como porta-voz dos países em desenvolvimento do chamado sul global, com o argumento de que a guerra, o conflito, consome uma quantidade tão grande de recursos estes que poderiam estar sendo utilizados em projetos para fomentar o desenvolvimento do hemisfério sul. Então, essa é a postura brasileira, né, em relação aos conflitos internacionais, tanto da Ucrânia quanto agora envolvendo o Hamas. Então, um conflito se perpetuando, como é o caso da Ucrânia, e se a gente criar uma projeção de cenário futuro, né, o Israel e os Estados Unidos colocando cada vez mais recursos para eliminar o Hamas, e se a gente projetar um cenário futuro do Hezbollah, o grupo terrorista ligado ao Líbano entrando no conflito, e ele já anunciou hostilidades no norte. E se a gente imaginar o Irã entrando no conflito, de modo que o conflito ganhe uma escala além da questão israelense-Hamas, a posição do Brasil se fragiliza enquanto um líder diplomático e que procura ser mediador, porque a proposta brasileira, que é o cessar-fogo, o diálogo, os recursos destinados para o hemisfério sul, se fragiliza. Então, do ponto de vista diplomático, a posição brasileira pode se fragilizar se o cessar-fogo não for uma alternativa. Mas independente de quem fosse o país que estivesse nessa função,
Dificilmente vai ter voz, né? Porque as coisas estão meio que encaminhadas já. Imagina se entrar Irã, se entrar o Hezbollah, como você cita, aí o negócio tende a ficar ainda maior. Já são mais de 4 mil mortos, tem muitos cidadãos que estão querendo sair do Israel ali pelo Egito, que é o único espaço ali na faixa de Gaza que eles têm espaço para sair, mas o Egito também não está liberando dessa forma. As pessoas do norte estão vindo para o sul, já tem medo de ataques ao norte. O que a gente pode projetar, professor? Porque eu me lembro que quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, e a gente falava, puxa, quanto tempo será que vai? Vai ser um mês? Vai ser um pouco mais? Já passou de um ano e meio. E aqui está começando mais uma guerra. O que a gente pode projetar? Se é que dá para fazer algum tipo de prognóstico? Ou se a situação tende até a piorar em relação ao que a gente está vendo lá, Hamas e Israel, professor Matheus Dalmas? Bom, o Irã e a Síria são dois países que têm claramente uma política anti-sionista, anti-israelense. Ou seja, são estados que consideram que a Palestina deva ser criada e que Israel deve ser eliminado, extirpado do mapa. Então é por causa desse posicionamento do Irã e da Síria que o Hamas ganha apoio desses países e também ganha apoio do Hezbollah. Então a questão é, o processo de tomada de decisão do Irã e da Síria nesse momento sobre se envolver no conflito ou não tem que levar em conta qual a capacidade que Irã e Síria têm de se envolver num conflito armado com Israel, considerando que Israel tem um material bélico muito mais tecnológico do que Irã e Síria. Irã e Síria também devem levar em consideração até que ponto o parceiro histórico desses dois países na região, que é a Rússia, tem capacidade de apoiar uma causa anti-israelense nesse momento, considerando que a Rússia está envolvida num conflito que já vem consumindo muito orçamento e material bélico russo, que é o conflito na Ucrânia. Então me parece que se a gente colocasse no papel, fizesse um checklist dos prós e contras de um conflito envolvendo Irã e Síria, para Irã e Síria não há vantagem em entrar no conflito. Isso se a gente fizer uma tomada de decisão racional, né? Se a gente levar em conta as possibilidades de êxito de um conflito destes dois estados contra Israel. Então, se a gente fosse adotar esse critério mais racional da tomada de decisão, nós poderíamos projetar um cenário futuro em que, por mais que o Hezbollah tenha entrado no conflito e a entrada do Hezbollah quase que chama o Irã para dentro do conflito, a gente poderia projetar um cenário em que não haverá a entrada desses estados no confronto, porque eles não têm como ter um benefício ao entrar no confronto. E o conflito ficaria então restrito a Israel contra Hamas e Israel contra o Hezbollah, já que o Hezbollah tem feito hostilidades no norte. E o apoio recebido por Israel é total por parte dos Estados Unidos. O fato dos Estados Unidos terem enviado 2 porta-aviões para o Mediterrâneo e ter colocado no litoral da faixa de Gaza, e esses porta-aviões terem caças hipermodernos, é um recado norte-americano não apenas para o Hamas, né? É um recado norte-americano para o Irã, para a Síria, no sentido de que se houver entrada desses estados no conflito, o conflito não será apenas contra Israel, também será contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos já está com os porta-aviões lá. Então me parece que essa medida americana serve para dissuadir a entrada do Irã e da Síria no conflito. E especulo, né, aqui sempre com a chance de errar tremendamente, mas especulo que essa atitude de dissuasão por parte dos Estados Unidos é eficiente para que o conflito fique restrito entre Israel, o Hamas e o Hezbollah. Israel pretende governar a faixa de Gaza, né? Também é uma pergunta que muitos fazem. O que Israel fará quando o Hamas cair e se der por derrotado? Bom, Netanyahu e o presidente Joe Biden já afirmaram que não há interesse por parte de Israel em criar um governo na faixa de Gaza. O interesse é desmantelar o Hamas, é fazer com que o Hamas perca suas condições tanto administrativas na faixa de Gaza quanto de ações terroristas com material bélico. Esse é o objetivo.
de modo que a faixa de Gaza ficaria entregue à sociedade palestina para que ela pudesse escolher o seu novo governante e que esse novo governo da faixa de Gaza pudesse ter um diálogo com Israel como tem o governo da Cisjordânia, por exemplo. O grupo palestino que governa a Cisjordânia tem um modo diferente de lidar com Israel, que é o diálogo, a possibilidade de tolerar a existência de dois estados, né, Israel e Palestina, que é o que a comunidade internacional deseja, é o que a ONU recomenda e também deseja, a existência de dois estados. Quem não quer os dois estados? Além do Hamas e da Síria e do Irã e do Hezbollah, Israel também não quer. E aí é que está toda a complicação. Israel não quer o Estado da Palestina. E por que não quer? Porque não há interesse nenhum por parte de Israel em permitir a criação de um Estado palestino, vamos supor, exatamente onde é a faixa de Gaza e na Cisjordânia, sem garantia nenhuma de que um dia esse Estado palestino possa ter um governo hostil como é o governo do Hamas, sem ter garantia nenhuma de que um dia a administração do Estado palestino resolva assumir uma postura anti-sionista, de modo a criar um Estado que no futuro possa atacar Israel. Hoje Israel monitora a faixa de Gaza, controla o espaço aéreo, controla a entrada e saída de mercadorias e pessoas. Se a faixa de Gaza fosse transformada num Estado palestino, Israel não poderia ter o controle que hoje tem na faixa de Gaza. Então Israel não tem interesse na criação de um Estado palestino. E como Israel é aliada dos Estados Unidos e do Ocidente em várias ações para dissuadir políticas do mundo islâmico, árabe, especialmente relacionadas ao petróleo, é muito delicado para os Estados Unidos e para o Ocidente dizer para Israel que ele deve ceder, que ele tem que concordar com a criação do Estado da Palestina. Não é tão tranquila a sugestão de que Israel simplesmente resolva aceitar a criação do Estado palestino. A tendência é ir longe. A tendência é não ter solução essa questão. Israel não quer o Estado da Palestina, o Estado da Palestina não será criado a curto prazo. Israel sempre reagirá violentamente contra qualquer ato terrorista que houver. Atos terroristas continuarão existindo porque o ponto de vista de que a criação do Estado palestino deve existir sem a existência de Israel segue circulando entre grupos palestinos. E aqui é importante dizer, a sociedade palestina é bastante plural, é bastante dinâmica. O Hamas representa apenas um ponto de vista sobre a criação do Estado da Palestina. Outros grupos, como a Autoridade Palestina, que no passado foi liderado pelo Yasser Arafat, né, não tem essa visão radical de que deva se eliminar o Estado de Israel. Então também é um cuidado da nossa parte quando a gente se refere aos palestinos. A gente precisa considerar que é uma sociedade bastante plural, bastante complexa, que tem pontos de vista diferentes. O Hamas é apenas um grupo que tem um ponto de vista sobre como o Estado da Palestina deveria ser criado. E a gente pode projetar esse cenário. Eliminando o Hamas, haverá um outro grupo com um ponto de vista radical também. Então, aquela questão, como se resolve a situação? Eu diria, não tem solução à situação, não tem como resolver. Mesmo criando um Estado palestino, mesmo que Israel um dia concorde com a criação de um Estado palestino, a possibilidade de hostilidades entre os dois Estados ou de um grupo terrorista contra Israel é muito grande, né? Porque existe esse ponto de vista anti-sionista no Oriente Médio. Né? Certo. Preocupante esse ponto de vista, né? Dizer que não tem solução, né? Que daqui a pouco vai se resolver com o Hamas, mas vem outro grupo e poderemos ter outros ataques. Mas é uma realidade diferente da nossa, né? Que bom que aqui a gente não tem esse tipo de situação, mas preocupa o que acontece lá com as pessoas que lá vivem, com muitos brasileiros que, inclusive, estão voltando de lá. Tivemos mortes também de brasileiros por lá e todas as consequências mundo afora. Matheus Dalmas, professor de História de Relações Internacionais da Univates, obrigado pela participação aqui na Rádio Independente. Eu agradeço e até uma próxima.